Então, eu vou continuar? Vou. Por quê? Porque eu tô adorando essa história de estudar com alguém. Eu tô achando muito legal, porque como eu disse, eu estudo por hobby, né? Por profissão, enfim, eu estudo porque eu gosto, né? E aí, quando eu coloco, eu trago os textos, enfim, eu acho que é interessante porque eu vou vendo as respostas de outras pessoas, né? Então vamos seguir, né? Eu tô lendo esse texto, a gente tem mais uma hora, ai que chique. Eu tô lendo esse texto, Abordagem Triangular no Ensino das Artes e Culturas Visuais, né? Esse texto não, esse livro, que é organizado pela Ana May Barbosa e pela Fernanda Pereira da Cunha. Estou lendo o texto sobre mapas e bússolas, apontamentos a respeito da abordagem triangular, da Regina Estela Machado. Por que eu escolhi esse texto? Né? Porque ele diz muito bem, né, o que é a abordagem triangular. E ela ainda faz uma coisa que eu gostei bastante, que é o fato de ligar os verbos da abordagem triangular com 3 habilidades, né, que ela diz que a gente desenvolve com a abordagem triangular, que seria conceber, perceber e concretizar. Então, agora, nessa segunda parte, né, ela vai inserir as ações dos 3 verbos em cada um dos contextos, dos eixos da abordagem triangular. No eixo leitura, ou seja, onde eu leio as imagens, onde a Ana May diz, tem leitura de imagem, certo? É possível aprender a atenção. Esse é o ponto em que o seu aluno vai aprender, o seu aprendente, ou você mesmo, né? O que ele vai aprender quando ele está fazendo leitura de obras de imagem, leitura de obras visuais, enfim, leitura de imagem. O que é que a pessoa aprende quando faz uma leitura de imagem, certo? Ela vai aprender a conceber, diante de uma obra de arte ou de formas da natureza, que interações, que sonhos poderiam ter originado aquela obra. Ela vai perceber relações formais que a estruturam, perceber qualidades materiais, técnicas, assim como ressonâncias e repercussões que a obra provoca. Ela vai concretizar, a partir do exercício de conceber e perceber, uma maneira particular e única de viver a experiência estética, fruto da compreensão, da intimidade, dos insights e do contato com daquela pessoa com a obra no instante da leitura. O Rafiki está dizendo que é difícil a oportunidade para aplicar a abordagem triangular. Rafiki, deixa aqui tua dúvida. O que é que você tem de dificuldade para aplicar a abordagem triangular? Por favor. Na leitura, o fruto do exercício da imaginação e da percepção pode tornar-se, assim, produção de conhecimento estético. Certo? Na leitura, então, ela falou, né? Você vai conceber, você vai perceber e você vai concretizar. Você vai você vai perceber as formas, as interações, o que poderia ter gerado. Você vai perceber as relações que essas formas estabelecem entre si. Você vai concretizar numa maneira das suas experiências estéticas, né? No eixo de produção, ou seja, no verbo fazer, é possível aprender a conceber, de novo, no plano imaginativo, possibilidades técnicas e materiais no processo de visualizar o sonho da obra. Ou seja, eu vou imaginar como poderá ser a minha obra. Eu vou perceber relações entre qualidades materiais e técnicas, estados afetivos e reflexões. E eu vou concretizar, ou seja, configurar a maneira particular e única de produzir um trabalho artístico. Explicando isso como trabalho artístico, certo? Imagine que você está no momento de produção de uma aquarela, por exemplo. Né? Eu imagino que eu quero fazer uma pintura, então eu concebi uma pintura na minha cabeça e eu vou perceber agora que tipo de material que eu vou utilizar para ela. Eu percebo que, testando uma pintura... Gente, eu tirei o som do celular, não sei porque que ele continua aqui. Mas... Enfim, eu percebo, né, que existe uma relação entre os materiais que não necessariamente eles se comunicam. Por exemplo, eu posso... pincéis chatos com aquarela não dá muito certo. Tela com aquarela não dá muito certo. É melhor um papel, é melhor um pincel macio, enfim. Então, eu estou percebendo e eu vou concretizar, né, de novo, os 3 verbos que a Regina colocou. No eixo da contextualização, ou como ela prefere, das contextualizações, é possível aprender a, de novo, conceber desenhos históricos, culturais, estilos e tendências, imaginar os diferentes contextos da história da arte.
perceber relações significativas entre os diferentes contextos e as características que os qualificam. E depois concretizar formulações particulares e únicas manifestas em textos, pesquisas, avaliações do próprio trabalho e outros. Trata-se assim da produção de uma reflexão pessoal sobre arte. Então, nas contextualizações, você vai estar refletindo, né? Eu pedi para o Rafik deixar aqui qual a dificuldade dele de aplicar a abordagem triangular. Vamos ver se ele deixa aqui pra gente, para que eu possa esclarecer, né? Então, com base nesse mergulho, até os 3 verbos no fundo dos 3 eixos, posso propor exercícios de conceber, perceber e concretizar nos alicerces de aprendizagem da arte, inventados a cada vez para cada situação específica de planejamento. Muitas outras visões estão sendo formuladas por artistas e educadores a partir de suas reflexões sobre a abordagem triangular em diferentes direções. Todas elas podem contribuir para uma melhor compreensão do sentido de aprender a ensinar a arte e devem ser possibilidades do espaço aberto pela abordagem triangular. Certo? No século passado, só para situar um exemplo dentro da história do ensino da arte, um arte-educador em geral justificaria seu trabalho valendo-se de vagas ideias frágeis e fragmentadas relacionadas, por exemplo, à questão da livre expressão, ao ensino de técnicas e a uma infinidade de razões que Eisner chamou de contextualistas. Dificilmente seu discurso sustentaria uma fundamentação capaz de especificar o ensino da arte diante da aprendizagem e dos outros conteúdos de outras disciplinas. A abordagem triangular faz precisamente isso, eis porque ela é tão importante. Ela delimita os contornos do conhecimento artístico, estruturando um campo de ações que produzem processos de aprendizagem específicos dessa forma de conhecimento humano. Vamos lá, vamos destrinchar esse trecho, certo? Muita gente tem a questão da arte como uma livre expressão, laissez-faire, certo? Então, você vai deixar fazer, você cria para se expressar, enfim, e você esquece que a arte é uma área de conhecimento. Então, é graças à arte, por exemplo, que nós temos os registros, né, tanto orais como visuais, enfim, graças a ela que a gente tem os registros históricos, por exemplo. Então, ela produz conhecimento dentro da sua área, dentro da área de artes, né? Entendendo a área de artes como uma área bem ampla, inclusive. Então, assim, uma coisa que é difícil, né, que a gente tem muita essa questão do artista produzindo por inspiração, mas na verdade ele produz dentro de um contexto, né, dentro de uma área de conhecimento. Traduzindo em linguagem corriqueira, uma cozinheira precisa saber que sua função é produzir alimento e que esse alimento é fruto de um conjunto de possibilidades de conhecimento que se organizam em diversos campos de experiência. Funções de alimentação, nutrição, tipos de alimento, tipos de refeições que compõem o dia a dia, combinações dos alimentos, etc. Mesmo que esses sejam conhecimentos empíricos, existe uma concepção que se organiza suas ações. A comida é fundamental para a existência humana. Não se confunde com respiração, por exemplo, que também nesse sentido é essencial. Existem, então, claro, diferentes aprendizagens, desde a cozinheira que reproduz o que viu alguém fazer, até o chefe que resolve estudar a composição química dos alimentos. Tá? Então, continuando. Assim como a cozinheira sabe que sua função é produzir alimento, será que o artista educador sabe qual é a sua função? Né? Isso é um ponto que é muito importante. Será que você sabe que a sua função está lá para educar? Né? Parece óbvio, né? Parece uma coisa assim meio besta, mas às vezes, frequentando as salas de professores aí da vida, eu tinha a sensação de que a minha função era unicamente evitar a cola, evitar a pesca, o copiar, colar, Ctrl-C, Ctrl-V dos meninos, entendeu? Durante a prova. Mas, tipo, gente, se você refletir que eles aprendem copiando e colando, é claro que eles vão fazer isso na verificação de aprendizagem, na avaliação, né? Então, assim, tipo, você sabe, enquanto educador, qual o seu real sentido, né? Qual o real sentido, qual a sua real função? Sabemos que tipos de alimentos podem dispor aos seus alunos? Sabe conceber refeições?
Mais do que tudo isso, sabe formular para si mesmo, com base nas experiências de sua própria vida e pesquisa, porque essa comida, substância que anima seu trabalho, é fundamental para a existência humana? Isso é uma coisa que eu bato muito pra mim, né? Tipo, eu sei que tipo de alimentos, que tipo de obras de arte, que tipo de experiências eu devo proporcionar aos meus alunos. É, eu sei que tipo de refeições eu devo montar, ou seja, assim, eu vou, eu vou fazer isso de acordo com as necessidades nutricionais deles, das necessidades de nutrição estética deles. Mais que isso, eu sei por que essa comida, por que, que a arte, por que, que a arte e a educação, essa substância que anima o meu trabalho, é fundamental para a existência humana? Você sabe? Então, assim, qual a sua dificuldade em aplicar a arte e a educação? Né? Qual a sua dificuldade na educação? Então, quando as pessoas dizem normalmente assim, ah, Paulo Freire é muito bom, mas é difícil de aplicar. É muito difícil de aplicar numa escola prussiana, é realmente muito difícil de aplicar nessas escolas bancárias. Né? Paulo Freire não fugiu disso, ele disse que era uma questão muito complicada a se colocar. Mas, ao mesmo tempo, a professora, ele só vai fazer quando ele entende o real sentido da sua função. Quando ele ou ela entende que é professor para tal coisa, que o seu conteúdo ele é importante para tal coisa. Me lembro que uma vez eu perguntei no ensino médio para o meu professor de química por que ele estava ensinando aquilo, tipo, para que serve? E eu me lembro dele batendo na mesa e dizendo, para nenhuma. Sério. Então, se ele, que é o educador, acha que o conteúdo dele não serve para nada, quem sou eu para dizer o contrário? Entende? Então, assim, acho que é uma procura nossa constante é essa, né? Tipo, por que você tá lá? Por que você tá ensinando isso? Né? Então, a abordagem triangular é, assim, um ponto de partida e principalmente uma espécie de bússola, não a bula, o que faz toda a diferença. Isso é uma outra coisa legal também. Né? A bússola é extremamente útil nas mãos de alguém que sabe que está a caminho, que se sabe um viajante e que se dispõe a enfrentar obstáculos e descobertas a cada instante, porque numa determinada intenção anima cada passo e a cada parada. Nas mãos de alguém que não está preparado para viajar, uma bússola é inútil. Então, assim, muitas vezes, eu não estou dizendo que essa é a dificuldade do Rafik, que comentou, certo? Eu dizendo que é a dificuldade, muitas vezes, geral dos professores, dos educadores, enfim. A gente tem a bússola nas mãos, mas se você não se diz viajante, se você não quer viajar, se você não quer observar os percursos, os percalços, as coisas que você vai passar, se você não sabe que é norte, sul, leste, oeste, enfim, a bússola vai ser inútil. Né? Ela é muito diferente da bula. A bula dá um passo a passo de como você vai tomar o seu remédio. A bússola não. A bússola ela só mostra o norte. Para onde você quer ir é uma preocupação sua. Então, um educador artista pode se beneficiar e muito da abordagem triangular. Se pode se perceber em aprendizagem contínua. Se está disposto a perguntar a si mesmo, em primeiro lugar, qual a intenção que anima seu trabalho. Se está disposto a exercitar-se continuamente produzindo, lendo formas artísticas e refletindo sobre os diversos contextos da arte. É antes de mais nada essa aprendizagem complementar que pode capacitá-lo a usar a bússola da abordagem triangular, percorrendo ele mesmo os campos de produção, da leitura e das contextualizações. Essa experiência viva, feita do exercício da curiosidade, da percepção, da flexibilidade, da imaginação e da reflexão que animam a aprendizagem da arte, a responsável pela elaboração de seus planejamentos. A compreensão e utilização da abordagem triangular tem como requisito um educador artista em constante transformação em movimento. Ou seja, certo? Vamos lá. Traduzindo, né? Assim, colocando em outras palavras. Quando você se diz um viajante, você se entende um viajante e você tem uma bússola que ela vai apontar para o norte, não necessariamente o norte é onde você quer ir, certo? Ela aponta para o norte. Então, você sabe utilizar aquele instrumento porque você sabe onde você quer chegar e você está disposto a viver essa experiência, certo? Qual a grande preocupação? Muitas vezes você, professor, você, artista educador, não sabe para onde você quer ir.
entende? Muitas vezes aquilo é confundido com a grande questão de evitar a pesca na prova, de evitar a cola na prova, sabe? De fazer uma prova e de 70% dos seus alunos tirarem uma nota acima da média, de você atingir determinados objetivos de fábrica, entende? Então, assim, muitas vezes você tem a bússola, mas você não sabe usá-la. E talvez o que você não quisesse fosse... você não quisesse a bússola, você quisesse uma bula. E aí fica difícil, porque a abordagem triangular não é bula. Porque é uma abordagem, não é uma metodologia, entende? Então, isso vai dificultar o seu trabalho e isso vai dificultar você até as oportunidades, até o momento de você utilizar a abordagem triangular em sala de aula ou na sua vida, enfim, né? Há quase 10 anos, quando concebi um encontro entre contadores de histórias em São Paulo, parti do mesmo princípio que orienta minhas ações de educadora artista. Relato a seguir essa proposta como uma situação concreta de ensino e aprendizagem da arte narrativa que testemunha a visão até aqui expressa nesse texto. Tá, então ela vai contar do... Eu não vou ler essa parte, certo? Porque eu acredito que é muito... É muito a questão do momento onde ela teve esse... Onde as coisas foram colocadas, né? Eu não sei se eu leio. Gente, live tem disso, viu? Eu decido as coisas na hora. Então, assim, você tá me acompanhando, você tá sabendo disso também. Eu não ia ler. Mas agora eu vou. É porque eu lembrei que é uma experiência bem legal pra gente ver como funciona, né? Então, o Encontro Internacional Boca do Céu de Contadores de Histórias Narrativas e Narradores teve sua primeira edição em 2001 no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. Desde então, ocorreu em 2006 e 2008 no Sesc Pinheiro e Pompeia, respectivamente. Desde o início, a concepção do Boca do Céu inspirou-se na abordagem triangular, como demonstra o texto de apresentação do encontro de 2010 com realização da Oficina Cultural Oswald de Andrade na Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, assim, o encontro é estruturado dentro da abordagem triangular, elaborado pela Ana May Barbosa, que considera que, antes de mais nada, a arte narrativa é considerada como um fenômeno das culturas humanas. E o encontro Boca do o encontro Boca do Céu, existem, portanto, 3 tipos de atividades ligadas aos eixos de aprendizagem da arte narrativa, que seriam a narração de contos para adultos e crianças, que são atividades de leitura e apreciação de contos, oficinas, aprender a fazer caminho de tesouro, palestras, debates e relatos de experiência. Então, ela fala um pouco do evento, né? Essa parte eu vou pular mesmo, gente, desculpa, é porque senão não dá tempo. Mas, e aí ela coloca um pouquinho de cada uma dessas coisas, né? O tesouro, o caminho do tesouro, o mapa do tesouro. O tesouro em si são os espetáculos. O caminho, que é o que você, sua produção, né? O que você espera. O caminho do tesouro são as oficinas, que elas são destinadas a montar os espetáculos, né? São recursos internos e externos para os contadores. E o mapa do tesouro, que é como vai ser o evento. Palestras, debates, pesquisas, narração e relatos de experiência, certo? Imagine que você está numa sala de aula, tá bom? Então, o seu tesouro é o seu objetivo, é o que seus alunos, seus aprendentes vão aprender, de fato, né? O caminho do tesouro é a experiência durante de procura desse tesouro, ou seja, pode ser uma aula, pode ser uma palestra na escola, pode ser uma oficina, enfim, vai ser esse momento de você caminhar, né, para encontrar esse tesouro. Vai ser aí sim vai entrar, né, a sua metodologia, o seu planejamento para isso. O mapa, né, que vai ser essa questão das palestras, enfim, voltando, né, da narração, de como é que você vai fazer isso, né, como é que você vai caminhar, o que é que vai te levar a isso, então, o seu planejamento enquanto professor. Tá. Estruturado dessa forma, o Boca do Céu dispõe uma situação de aprendizagem teórico-poética para pessoas que trabalham com histórias na realidade escolar, mediações culturais, ações terapêuticas, entre outros campos de ação dos narradores. O Boca do Céu estabelece um ponto de partida, um campo de ações de contato com a substância que, entendida como arte, pode se inscrever no processo de ensino e aprendizagem. A narrativa tem uma história, funções culturais, trajetos artísticos, contadores em diferentes espaços e momentos, estilos, técnicos e características formais. Essa substância de conhecimentos que atravessa desde tempos imemoriais grupos humanos, como qualquer arte,
tem um importante papel na aprendizagem das pessoas de todas as idades. Qual a importância dos contadores de história? Basta você lembrar que tudo que se aprendeu na parte ágrafa da nossa história, né? Ou seja, assim, a escrita, pré-escrita, ela se vê a partir dos contadores de histórias, né? O que se pode aprender em contato com as narrativas é a pergunta que orienta o Boca do Céu. A ideia de que se aprende fazendo, escutando e refletindo sobre os diversos contextos da arte de contar a história baseia-se na bússola da abordagem triangular, que organiza os 3 campos de ação do encontro. Dentro de cada eixo de aprendizagem, infinitas ações podem ser planejadas. Aí ela vai dar um exemplo de, dentro de cada eixo, quais são as ações que planejaram para o evento. Né? Por exemplo, dentro do eixo da leitura e escuta de pessoas contando histórias, temos desde situações aleatórias até espetáculos de narração estruturados como formas artísticas elaboradas. Há rodas de narração de contos que trazem uma ampla variedade de escolhas artísticas e estéticas. Esse é o primeiro eixo. Dentro do eixo da contextualização, organiza ações em torno da pergunta de quantas maneiras se pode refletir sobre a arte de contar histórias. E, finalmente, dentro do eixo da produção, oferece oficinas. Então, ela conta como foi que o encontro aconteceu, né, dentro desses 3 eixos. E aí, ela destaca, não é como uma feira que tem estandes um ao lado do outro desconectados, em que o visitante vai colecionando prospectos, folders, catálogos e pode até sair com dor de cabeça de barulho infernal de variados e descontextualizados, desconexos sons do ambiente. Isso me lembra feira de ciências na escola, né? Assim, tipo, um grande shopping de conhecimento que no fim é sempre muito superficial. Sou contra a feira de ciências? Não, não sou. Sou contra a maneira como ela é estruturada. Artistas e educadores que puderem interrogar a abordagem triangular, buscando a sua concepção um ponto de partida para mapear suas ações, com certeza se beneficiarão dos seus pressupostos. É possível utilizar essa concepção como reflexão para qualquer situação de ensino e aprendizagem. Acredito ser essa a função da bússola, ou seja, do que ela está colocando a abordagem triangular como uma bússola, né? Fornecer orientação numa dada superfície dentro de um espaço particular. O triângulo delimita o espaço da arte enquanto objeto de conhecimento. As múltiplas relações entre linhas e direções fornecem possibilidades de aprendizagem em vários planos, interseções, ângulos, acima, abaixo, dentro, além de contornos e projeções e construções de planos recorrentes das posições de forma triangular diferentes de cada situação de aprendizagem. Tem combinações infinitas desses verbos, assim, tipo de umas maneiras de você combiná-los, né? De fazer você primeiro lê, você depois contextualiza, você deixa para fazer na outra aula, você primeiro faz e depois você lê e você contextualiza enquanto vocês fazem, enfim. É inegável, desse ponto de vista, o caráter fecundador de uma proposta que orienta, convidando à invenção, à pesquisa e à formulação de perguntas. De novo, por que é tão difícil uma proposta tão aberta ser colocada na escola? Primeiro, porque a escola é um ambiente muito fechado, lembra uma prisão, né? Já diria Foucault. Segundo, gente, eu odeio escola. O fato de eu odiar a escola não quer dizer que eu não trabalho. Eu trabalho, mas porque eu quero transformar esse momento de aprendizagem. Eu quero transformar a escola, eu quero acabar com a escola do jeito que ela é, pelo amor de Deus. Então, vamos voltar. Né? Você tem uma proposta que é muito aberta, que é a abordagem triangular, e por que é tão difícil dela ser colocada nesse momento tão fechado que é a escola, que é a nossa aprendizagem, né? Dentro da escola prussiana. Porque ela está muito aberta. Ela combina, ela convida você a pesquisar. E o que é pesquisar se não se debruçar sobre o assunto e colocar aquilo em xeque? Entende? É tipo, você não tá aceitando aquilo como verdade absoluta. Você vai testar, você vai pesquisar, você vai confrontar, você vai formular perguntas, você vai questionar de verdade. Aí muita gente tem essa ideia, tipo, a gente aqui na escola, a gente utiliza a pedagogia questionadora. Mas você não deixa seus alunos questionarem além da sua vontade, entendeu? Então, é muito complicado você ter uma abordagem tão aberta, é muito complicado você
freiriano, enfim, e ter essas pedagogias questionadoras, quando você não se coloca aberto ao questionamento. Quando você se coloca como senhor da verdade, como você quer cumprir o planejamento, tal como ele foi colocado, como você quer colocar conteúdo por colocar. Enfim, uma abordagem triangular é difícil de ser colocado nessa escola porque essa escola não permite esse tipo de coisa, né? Uma escola onde você tem que pedir permissão para ir no banheiro, minha gente, não é uma escola questionadora, né? Não é uma escola onde você desenvolve autonomia, né? Então, vamos ser sinceros sobre isso. Por que é tão difícil colocar as coisas... uma vez me contaram, né? Tipo, Paulo Freire é lindo, mas é tão difícil de colocar em prática porque exige que a gente se desconstrua. Exige que você abra mão da sua autoridade de professor, né? E você se junte com momentos de aprendente também. Então, realmente difícil de você colocar abordagens como essa dentro de sala de aula. Tanto pela estrutura do sistema, como porque exige que você quebre seu ego e você você aprenda também. Enfim, né? E aí ela vai finalizar o texto, né, já, sobre... e principalmente estabelece... Desculpa. E que principalmente estabelece uma orientação importante para a aprendizagem dos artistas e educadores. Não basta compreender que é possível aprender arte por meio dos 3 eixos de ações. É preciso aprender a investigar. Primeiro, dentro de si, um desejo e um propósito para percorrer os espaços desses 3 eixos. Mais uma vez, por que é tão difícil colocar abordagem triangular na minha sala de aula? Porque é preciso que eu viva isso também, entende? É muito lindo ter a pedagogia questionadora, mas aí, você questiona? É muito lindo produzir projetos em sala de aula, mas você produz projetos mesmo? É muito lindo você falar que você tem uns pesquisadores, mas você pesquisa na sua área de conhecimento. Então, ela vai colocar o professor em xeque. E isso é uma questão muito complicada pra gente, né? A abordagem triangular é um convite ao percurso pessoal e a busca de cada artista educador poderá encontrar por trás, além das palavras de formulação. A palavra, como disse Rumi, Rumi está lá no começo do texto, né? É a sombra da realidade de seu acessório. O que interessa é a realidade, a afinidade que liga os seres humanos por meio da arte, e não discutir nomes que são copiados, inventados ou importados. Né? A abordagem triangular não serve para quem quer um manual, nem em caráter prescritivo. Requer o espírito livre, a disciplina investigativa, a disposição corajosa para perceber o que se anuncia ao longo dos passos no caminho, e que o mapa não mostra, a bússola não define as escolhas e a intenção do viajante. E assim termina o texto da Regina Machado. Isso eu acho fantástico. Porque, assim, muitas vezes, tipo, eu tenho a bússola, eu tenho o mapa, mas eu, enquanto viajante, não fiz as minhas escolhas. Não defini a minha intenção. Eu tenho Vamos botar no local do professor? Eu tenho a graduação, ou seja, eu tenho a formação. Eu tenho o mapa, né? Assim, minha aula, meu planejamento. Mas eu não defini minhas escolhas. Eu não defini a minha intenção. Eu não entendi qual é o meu propósito. Então, realmente, fica muito difícil de aplicar, né? Não só a abordagem triangular, mas tipo, várias abordagens questionadoras. Porque se você não escolheu por si só, alguém vai escolher por você. E aí o que vai acontecer é que você vai parar em pedagogias, em abordagens muito tecnicistas, muito duras, muito problemáticas a questão da autonomia. Então, assim, muitas vezes, já que a questão, né, é uma coisa que é interessante, trazendo isso para o lado de casa, né? Quando você... Eu quero muito que a Nia seja uma pessoa questionadora, mas isso significa que ela vai me questionar também. E muitas vezes ela faz isso. Com 2 anos e meio ela diz, quer não. E aí ela não quer, e eu não posso fazer nada, né? Então assim, a gente... Quando eu digo que a gente precisa de abordagens questionadoras, quando a gente traz abordagem triangular, quando a gente coloca tudo isso, você está se colocando em xeque também, né?
A Aline tá dizendo aqui, a minha tia, né? Tenho a bússola, o mapa, mas não fiz minhas escolhas. Então é necessário fazer suas escolhas, né? Afinal, vamos lá, o mapa é um pedaço de papel que vai ter um X, né? Em algum lugar. Não necessariamente esse X é para onde você quer ir. A bússola, ela vai apontar para o norte. Não necessariamente o norte é para onde você quer ir, né? Então você tem que ter escolhas inclusive políticas, né? A educação ela vai ser sempre muito política. Você vai dizer lembra do começo do texto, né? Qual o meu objetivo com isso? Então, qual o meu objetivo, né, com essas lives, com esse conteúdo todo que eu tô fazendo? É de democratizar o acesso à arte e educação. Então, assim, eu deixo claro isso pra mim, entendo as minhas intenções, faço as minhas escolhas. Olha, eu quero fazer isso, da minha vida cotidianamente, desde a minha filha até adultos desconhecidos no Instagram e no YouTube. Então, quero fazer isso, estou fazendo. Então, essa é uma explicação maravilhosa que serve não só para Ana May, não só para abordagem triangular, mas para educação, para arte, para a vida, né, em geral. Enfim, eu gostaria de agradecer. Eu acho que foi um momento muito legal, assim, de passar um sábado estudando, assim. E agradecer a todo mundo que acompanhou, que viu, enfim, que perguntou, que interagiu de alguma maneira. Vou colocar o vídeo no IGTV, os 2 vídeos, né, de hoje no IGTV e lá no YouTube. Ah, pena que a Larissa entrou agora, já entrou no finalzinho, Larissa. Mas eu vou gravar outras lives de estudos nos sábados, né? E na terça-feira eu solto o vídeo sobre abordagem triangular lá no YouTube. Então é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e vai ficar salvo aí. Ah, a Lucas tá dizendo que foi bacana ouvir. Obrigada, Lucas. Obrigada, tia aí, tá aprendendo muito. Eu também tô gostando, acho que eu tava afastada da sala de aula, né? E eu tô criando minha própria sala de aula, o que é muito interessante. Que depois que eu descobri quais são as minhas intenções, as minhas escolhas, para onde eu quero ir, eu vejo que o mapa e a bússola, eles são recursos que podem me ajudar, mas que não necessariamente fazem escolhas por mim, né? Então isso é importantíssimo, né? A sala de aula é um local de aprendizado, mas não é o único, né? Muito obrigada, enfim, é isso. Boa noite para vocês, bom sábado, bom domingo, bom descanso.